Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E desde já, se você ainda não segue nosso canal, aperta aí no sininho, dê um joinha, siga o nosso canal, para que você seja abençoado à luz da palavra de Deus. Hoje nós vamos trazer um fato muito importante, uma temática muito importante para você que quer crescer e florescer no conhecimento e na graça de Deus. Crescer em estatura, crescer em sabedoria, é o entendimento do relacionamento da nova aliança. Nós vamos compreender quais são as alianças bíblicas, quais são as promessas de Deus com relação ao povo da aliança. Nós vamos aprender o que significa a palavra aliança, quais são as coisas que constituem uma aliança, quais são algumas alianças mencionadas na Bíblia e qual a aliança que pertence à igreja, a dispensação da graça, o povo de Deus do Novo Testamento, a era da qual nós fazemos parte aqui. Então espero de alguma maneira estar contribuindo para que você cresça e floresça no Senhor e seja uma bênção em nome de Jesus. Nós estamos baseados no Salmo 111, a partir do versículo 5, a Bíblia diz: dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta o seu poder ao seu povo, o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. É o que diz a palavra de Deus. O versículo 9 diz: enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, de novo aqui. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Ou seja, a palavra aliança, querido, na Bíblia você vai ver em várias passagens, porque Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que tem uma aliança com você. Na medida em que você tem uma aliança com Ele, Ele tem um compromisso contigo. A Bíblia diz: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam também serão desprezados. Então Deus está procurando um povo de compromisso, um povo de fidelidade, um povo de aliança. E aqueles que vivem uma vida de aliança com Deus vão desfrutar de todas essas bênçãos aqui relatadas no Salmo 111. Então a Bíblia revela que Deus é um Deus que faz aliança com o seu povo e as guarda, e espera também que nós guardemos essa aliança. Então Ele deseja que esse povo que esteja vinculado a Ele viva em aliança com Ele, em compromisso com Ele, para a honra e glória do nome do Senhor. Primeira pergunta que nós queremos responder é: quais são algumas das alianças mencionadas na Bíblia? Primeira aliança mencionada na Bíblia é a aliança adâmica. A aliança adâmica está lá relatado em Gênesis 3, uma aliança que Deus teve com Adão. Tem também uma outra aliança que é a aliança noaica, ou seja, de Noé, do Gênesis 9. Existe uma aliança também chamada aliança abrâmica, de Gênesis 12, de 1 a 3. E Gênesis 22, Hebreus 6 também fala dessa aliança abrâmica. Uma outra aliança que existe na Bíblia é a aliança mosaica, ou aliança antiga, aliança velha, do tempo da Torá, do Pentateuco, da lei e dos mandamentos do Senhor. Está lá no Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos, o Êxodo 24 também, que menciona essa aliança mosaica. Uma outra aliança muito importante é a aliança davídica, relatada em 2 Samuel 7 e no Salmo 89, 3 e 4. Uma outra aliança é a nova aliança. Só um pouquinho. Pega o cachorro lá. É a nova aliança, desculpa, tá, gente? É a nova aliança, que está lá em Jeremias 31, de 31 a 34. E em Mateus 26 também, de 26 a 29, e Hebreus 8 mencionam essa nova aliança, que é a nossa aliança, a aliança do Novo Testamento, aliança baseada no sangue de Jesus. O que significa a palavra aliança? Para que você cresça e compreenda melhor esse termo tão importante, esse conceito bíblico, teológico, tão importante, que abrange toda a palavra de Deus. Em primeiro lugar, as palavras aliança, ou muitas vezes usada a palavra testemunho, elas são sinônimos,
Mateus 26, 28 menciona isso, Hebreus 10, de 15 a 17, Hebreus 12, 24, usa essas palavras como termos sinônimos, ou seja, termos intercambiáveis, que podem ser trocados entre si. Outra coisa, a palavra aliança também significa simplesmente um acordo, um contrato mútuo entre duas pessoas, entre o Criador e as suas criaturas, ou envolvendo mais pessoas também, no mínimo duas pessoas. Uma aliança é necessário ter no mínimo duas pessoas, mas às vezes pode ser de maneira coletiva, como por exemplo a aliança de Deus com o seu povo aqui no sentido coletivo da palavra. Mas por exemplo, a aliança do casamento envolve duas pessoas, marido e mulher. Então, o conceito da palavra aliança significa um acordo ou também um contrato mútuo que envolve no mínimo duas pessoas. Quais as coisas que constituem uma aliança? Uma segunda pergunta que pode surgir aqui no seu coração. Primeiro, a palavra de Deus que diz que o primeiro princípio que envolve uma aliança são as promessas dessa aliança, e nós vemos todas elas relatadas ali em Hebreus 8, de 6 a 13, quais são as promessas da aliança de Deus com o seu povo. Segundo lugar, também fala de um sangue da aliança, ou seja, toda verdadeira aliança bíblica envolvia um pacto de sangue, até porque sangue é vida. Você vê que todas as alianças ratificadas entre Deus e os homens envolvia sangue como um sinal de vida, ou envolvia um sacrifício, né? No caso de Jesus, um sacrifício humano, ele mesmo se doou na cruz do Calvário, mas no Antigo Testamento era um sacrifício de animal que envolvia sangue, né? Então o sangue da aliança é muito importante. Quando se tem uma aliança, se envolve sangue, porque sangue é vida. É uma doação da própria vida nesse firmar uma aliança, um compromisso entre as duas partes. Conforme nós vemos relatado em Hebreus capítulo 9, de 14 a 18, fala desse sangue da aliança que envolve o compromisso de Deus com o seu povo. Aqui, claro, relatado mediante o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz por amor a nós e nos purificou de todo o pecado. Também a aliança fala de um selo da aliança. Lá em Efésios 1,13 fala que nós fomos selados com o Espírito Santo da aliança. Ou seja, esse selo, essa marca, essa promessa, essa espécie de marcação de Deus, de que nós somos dele, além do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E você sabe, há poder no sangue de Jesus, também o poder do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo habita na vida do crente, e é o selo da promessa da redenção, a garantia da volta de Cristo quando ele voltar, em saber quem são os seus, quem não são, quem é o povo do compromisso da aliança com Deus ou não. Por isso, cuide com o Espírito Santo, querido, na sua vida, não entristeça o Espírito Santo, muito menos apague o Espírito Santo, pelo contrário, seja cheio do Espírito Santo, é o que nós vemos relatado em Efésios 1:13. A qual aliança pertence eu e você hoje, na dispensação da graça, na era da igreja, no Novo Testamento, né? Até porque nós fazemos parte desse povo de Deus, da igreja do Senhor, que é a igreja do Novo Testamento. A Bíblia relata que é a nova aliança, ou seja, a última aliança estabelecida entre Deus e os homens, foi a nova aliança, firmada pelo sangue de Jesus. Então, essa nova aliança, o que é essa nova aliança? Ela é chamada nova aliança lá em 1 Coríntios 11:25, Jeremias 31 a 34, Hebreus 8:13 também fala. Olha o que diz Hebreus 8:13, a Bíblia diz, quando ele diz nova, é que torna antiquada a primeira aliança, ou a antiga aliança, a aliança mosaica lá. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ou seja, aquela aliança mosaica, antiga, velha, desaparece. Claro que os princípios ainda, alguns permanecem, obviamente, relatados no Novo Testamento novamente, são reafirmados ali. Mas uma nova aliança se estabelece de Deus com o seu povo. Aquela era o povo de Israel no período do Antigo Testamento. A partir de Jesus se estabelece uma nova aliança, e aquela que ficou antiquada, se tornou antiquada, envelhecida, está prestes a desaparecer, é o que diz Hebreus 8:13. Segundo momento, segundo destaque que nós trazemos aqui para você, em responder o que é a nova aliança, é que essa aliança é eterna. Ela teve um começo,
mas ela é eterna e não terá fim, conforme Hebreus 13, 20 a 21, a Bíblia diz: ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Ou seja, todas as alianças do Velho Testamento se cumprem então, ou seja, culminam, né, na nova aliança de Jesus. É o que diz Gálatas 3:14 a 16, Gálatas 3:19 também menciona isso, quando a Bíblia Sagrada diz em Gálatas 3:19, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que Espírito é esse? Você pode ver que Espírito aqui está maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. Irmãos, falo como homem, diz aqui Paulo aos irmãos que estavam na Galácia. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram, porém, de um só, e o teu descendente, que é Cristo aqui, o ratificador da nova aliança. Qual, pois, a razão de ser da lei? Pergunta Paulo aqui. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente de Davi aqui, a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Quem é esse mediador? Jesus de Nazaré. Então, nunca haverá uma outra aliança para superar a nova aliança. Ninguém vai conseguir superar a nova aliança, porque ela foi ratificada, consolidada e efetivada, realizada, perpetuada por Jesus de Nazaré. Olha o que diz Hebreus 13:20. A Bíblia diz: ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então essa aliança bendita, né? Aliança do nosso Deus, aliança extraordinária que nós temos na nova aliança, na dispensação da graça, é essa aliança tremenda de Deus. Como se cumpre a aliança da circuncisão, de Atos 7:8, na nova aliança? É uma pergunta que talvez possa surgir no seu coração. Então, nós precisamos entender que a aliança, né, da circuncisão foi apenas um tipo, um símbolo, uma metáfora do Velho Testamento. Por quê? Porque nessa aliança da circuncisão se cortava na carne e havia também derramamento de sangue. Os prepúcios eram cortados, aquela pelezinha que fica no pênis do homem, simbolizando ali a aliança do povo de Deus com o seu Senhor, né? O nome era dado à pessoa a partir do 8º dia, quando se cortava essa pelezinha do prepúcio e fazia essa aliança com Deus, conforme relatado em Gênesis 21, de 3 a 4, e Lucas 2, 21 também. O rito aqui era feito ao 8º dia, tinha toda uma ritualística que era feito com as crianças recém-nascidas, consagradas ao Senhor. Claro que aqui os homens, né, as mulheres não. A aliança da mulher, querido, o pacto de sangue da mulher aqui, seria o ímen, né? Uma aliança que fica dentro da vagina, que é quebrado e deveria ser, né? Daí a importância da virgindade. Somente no seu casamento o ímen é rompido com a relação sexual. Tamanha a importância da virgindade à luz da palavra de Deus. Ou seja, a mulher também tem uma aliança dentro dela. Aonde? Dentro ali da vagina, protegendo a sua pureza, a sua santidade, para somente rompê-la diante do Senhor no ato conjugal, nas bodas das núpcias ali do casal após o casamento, tá bom? Então, essa ritualística que havia diante dos homens marca aqui, né, cortando a carne, derramando sangue, o nome era dado à criança e o rito que era feito ao 8º dia, tudo isso como um tipo no Velho Testamento da aliança de Deus com o seu povo. Como é que é o cumprimento no Novo Testamento? A carne e o sangue de Jesus foram cortados, foram derramados na cruz do Calvário, foram assolados naquela cruz, no madeiro, conforme nos ensina lá no Calvário, né, em Isaías 53:8, a Bíblia fala e relata, né, esse sacrifício brutal que Jesus fez por amor a você e a mim. Da mesma maneira que o nome era dado para uma criança no Antigo Testamento,
o nome triuno, né, do Senhor Jesus Cristo nos é dado conforme Atos 2:36. Da mesma maneira que havia um rito no Antigo Testamento ao 8º dia com as crianças que nasciam, os meninos ali, há também um rito no Novo Testamento que é o dia da ressurreição, conforme Mateus 28:1. Então nós vemos aqui que a aliança da circuncisão, segundo Atos 7:8, ela culmina onde? Na nova aliança, com tipo e antitipo aqui, ou seja, o símbolo e a realidade, o símbolo no Antigo Testamento e a realidade no Novo Testamento. Como é que nós nos vinculamos em aliança com Deus? Isso é muito importante. Como é que eu firmo a minha aliança com Deus diante do Senhor? Primeiro lugar, querido, aceitando o sangue de Jesus sobre a tua vida. E isso fala de arrependimento, porque o sangue só é derramado mediante a confissão do pecado e do arrependimento. Segundo lugar, também me apropriando das promessas da salvação, através da minha fé em Cristo Jesus. Você pode ver isso em Efésios capítulo 2, né? Ou seja, através da fé eu aceito as promessas da salvação, eu aceito o sangue de Jesus como expiador, né? Purificador dos meus pecados, como expiação pelos meus pecados. Em terceiro lugar, eu aceito também o batismo na água e o batismo com o Espírito Santo como selo da nova aliança com a minha vida. Então você precisa participar de uma comunidade cristã local, onde se prega a palavra de Deus, firmar uma aliança com Deus através do batismo. Nós estabelecemos um testemunho público da nossa fé diante de Deus, diante dos demônios e diante também da igreja local, relatando, confirmando a nossa fé em Deus, nos batizando na água, nos purificando diante do Senhor e descendo nas águas. Você diz: eu morro para o mundo, para a velha maneira de viver, né? A maneira adâmica, pecaminosa, caída, e saio das águas com o poder da ressurreição, o poder de Jesus, para a nova vida que Jesus tem para nós. Tudo isso, aceitando o batismo na água e no Espírito Santo, recebendo o batismo do Espírito Santo, eu sou selado com a nova aliança sobre a minha vida, conforme Efésios 4:30, Efésios 1:13 e Efésios 1:14 também. Então, no cortar da carne ou na crucificação e sepultamento do velho homem, o crente se identifica com a obra do Calvário, com aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, o que acontece judicialmente precisa ser mantido, obviamente, pela fé experimentalmente. Ou seja, não adianta também fazer tudo isso e depois fazer tudo errado. Você declara, faz toda essa ritualística que nós estamos falando, aceita o sangue de Jesus através do arrependimento, aceita as promessas da salvação, colocando a fé na obra vicária, na obra de Jesus na cruz do Calvário. Você aceita os batismos na água e seja cheio do Espírito Santo, selando-se com a nova aliança de Jesus, mas não só de boca para fora. Depois vivendo a nova vida, o estilo de vida de Jesus que Deus prometeu para nós. Amém? Só assim você vai desfrutar da vida abundante que Jesus promete para mim e para você. A Bíblia diz: Jesus fala, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida é a vida vivida no máximo do seu potencial. É a vida plena, é a vida de felicidade, de bem-aventurança eterna que o crente tem com Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe, querido, em tudo isso que nós falamos sobre a nova aliança, o poder das alianças de Deus com o seu povo. E se lembre, querido, Deus é um Deus de aliança. Como nós cantamos, né? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Então, Deus é um Deus de aliança. Que você faça parte do povo da aliança, tendo compromisso, fidelidade, obediência, submissão e sujeição ao teu Senhor. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você, sobre a tua casa e a tua família. Coloque aqui embaixo no comentário qualquer dúvida, qualquer comentário que você quiser fazer. Dá um joinha no nosso vídeo, siga o nosso canal e siga-nos nas redes sociais também. E se você quiser abençoar esse ministério, né, a Igreja Batista Betel, tem ali todos os links para que você possa fazer isso de alguma maneira, nos abençoar também. Tá bom, querido? E outra coisa muito importante é: não esqueça de passar no site betelonline.com.br, onde tem todas as ministrações abençoadas para mim e para você. Crescemos e florescemos no Senhor. Amém e amém. Um abraço, beijo do pastor Giovanni, a graça e a paz do Senhor
esteja sobre você.